Alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Santina. Como é que vocês passaram da semana passada? Espero que estejam todos bem, né? Vamos para a nossa aula de ciências? Vocês estão gostando da nossa aula de ciências? Eu espero que sim, tá? Mas antes de começarmos, vejam lá os nossos combinados. Estão lembrados? Já lavaram as mãos? Eu espero que sim, né? E aqui, gente, eu quero dar alguns recadinhos para vocês. Fiquem em casa nessa época de quarentena que nós estamos vivendo, não é? Lavem sempre as mãos, não passem a mão no rosto, não fiquem colocando a mão na boca, nem objetos, canetas, lápis na boca. E também sem abraços, né? Sem beijinhos e sem apertos de mão, tá certo? Nessa época, todo cuidado é pouco, tá? E aí, vocês já estão também com os materiais para a gente começar a aula? E pegaram lá o caderno, papel, lápis, a caneta, né, borracha. Quinto ano já tem ali mais agilidade, não é, pessoal? Então, quem já está tudo pronto, já podemos começar, ó, a data de hoje e a aula número 11 de ciências, tá? Para quem ainda não lavou as mãos e também não pegou material, eu vou dar um tempinho para fazer tudo isso e escrever a data e a aula 11 de ciências, tá? Vou dar um tempinho para vocês voltarem logo, certo? Daí, estão prontos já? Então vamos começar a nossa aula de ciências, tá? E o tema da aula de hoje é continuação, né? Vocês sabem que nós estamos estudando os sistemas do corpo humano. Nós já vimos o digestório, lembram daqueles experimentos lá? O respiratório, que nós vimos acho que na aula passada, não é mesmo? E o cardiovascular, que começamos na aula passada, mas não terminamos. E também o sistema excretor, tá? Então hoje nós vamos dar continuidade a esses 4 sistemas. E é importante vocês entenderem os 4 juntos, tá? Vocês vão ver no final dessa aula por quê. Mas, gente, antes de começar, lembram das aulas passadas? Lembram que eu pedi para fazer a maquete da célula? Nossa, o que eu tenho recebido de imagens de alunos que ainda estão fazendo. Olha só que bacana aqui, ó. O estudante Christopher, do quinto ano B, lá da escola Rio Negro. A professora Cristiane mandou para mim a foto dele. Olha que bonito que ficou, hein? Também vocês lembram daquela tarefa que eu pedi para confeccionar uma maquete de um prato saudável? Nossa, tem muitos estudantes mandando. Olha só que bacana aqui. A Yasmin, lá da escola Olívio Soares Saboia. Olha que lindo o prato saudável dela também. Aqui também a professora Vanessa, da escola João Macedo, mandou da Mariana e do Daniel. E também, vocês lembram daquela tarefa que eu pedi para construir o sistema digestório? Meu Deus, eu tenho recebido tantos, tão bacanas, gente, olha só. A professora Vanessa, lá da escola João Macedo, mandou, olha, do André. Ele fez várias imagens. A Mariana e a Maria Clara. Olha cada maquete bonita, hein, gente? E também ela mandou do Carlos, que fez com linha. Olha que bacana que ficou. E a Júlia também. Tem várias fotos desses estudantes, hein? Legal. Também aqui, olha, o prato saudável da Melissa e o sistema digestório que a Melissa lá da escola João Macedo fez.
Também a Cristiane da Escola Rio Negro mandou as fotos da estudante Vitória. A Vitória estava assistindo a aula e fazendo os experimentos lá da digestão e fez também a maquete do sistema digestório. Aqui também do Matheus e do Vinícius, lá da Escola Rio Negro. Aqui também o professor Antônio, diretor lá da Escola Vila Zanon, mandou a foto do Kelvin. O Kelvin fez uma maquete super legal, hein, usando diferentes materiais, hein? Parabéns, Kelvin! Também aqui lá do SEI Olívio Soares Saboia, a estudante Yasmin. Também lá da Escola Anaela, a Ana Luísa. E também da Escola Álvaro Borges tem o material todo da Maria Luísa, do 5º ano E. Ela fez a célula, fez o prato saudável, fez o sistema digestório, que bacana, né? E da Escola Pramorar Barigui, o Cauã, ele fez várias coisas, parabéns, hein, pessoal? E também a professora Indioara, lá da Escola Piratini, mandou várias fotos e vídeos, né? Eu trouxe alguns aqui, ó, da Sara, da Ingrid, tá? E aqui a professora Érica, da Dona Lula, mandou a foto da estudante Ariane, do 5º ano A. E também, gente, tem tantas, né? A professora Cassiana, lá da Escola Otto Bracarense, mandou da Maria Fernanda, do Igor e da Gabriela, dos 5º anos lá. Olha só, cada trabalho bem legal, hein, gente? Parabéns ali para todos, eu tenho recebido muitos. Aos poucos a gente mostra, tá certo? Mas eu quero parabenizar a todos, professores, professoras e os estudantes, tá? Que estão se empenhando e participando, muito legal, tá? Mas, gente, vamos continuar conversando sobre o nosso corpo, que esse é o assunto, né, desse conteúdo que nós estamos vendo. Vocês lembram que tanto os nutrientes que são absorvidos no intestino, lá, lembra do sistema digestório, quanto o oxigênio que nós respiramos lá nos pulmões, vão para o sangue. Até aí foi tudo bem, na aula passada nós falamos isso, né? E vocês lembram que o sangue, o que é o sangue, né, gente? É isso que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o sangue. E o sangue pertence a qual sistema? Estão lembrados? É o sistema cardiovascular. Cardiovascular. Então, o sistema cardiovascular, então, quais são os órgãos que pertencem a esse sistema? É o coração, né? Que nós vimos um pouquinho na aula passada, quantas batidas por minuto. Vocês fizeram esse experimento? Viram quantos batimentos por minuto o seu coração faz? E também, além do coração, nós temos as veias e artérias, que são os vasos sanguíneos, por onde circula um líquido, que é um tecido muito importante, que é o sangue, tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sangue. Vocês sabem o que é o sangue? Eu já falei um pouquinho agora, né? E o que tem dentro do sangue? E por que ele é vermelho? Vocês já pensaram nessa pergunta? Por que o sangue é vermelho? E qual a função do sangue? Por que ele é tão importante? Então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o sangue, tá certo? Vamos lá então, ó. Para começar, observe essa imagem. Vocês estão vendo ali? Uma pessoa, então assim, ó, vou e volto, tá? Vou fazendo as perguntas e voltando na imagem. O que está acontecendo nessa imagem ali, ó? Vocês já viram isso? O que é essa bolsinha vermelha que está ali, né, do ladinho? E também por que ele fica apertando aquele coraçãozinho vermelho ali, não é? E por que ele está conectado ali nesse homem, né, que está doando ali? E ele está doando sangue para quem será, né? Para quem que ele deve estar doando? Por que ele está doando sangue, hein? Por que está acontecendo isso, né? Por que algumas pessoas doam sangue e outras recebem sangue? Então, isso que nós vamos falar na aula de hoje, tá? Então, vamos lá, ó. O sangue é um líquido vivo que circula pelos vasos sanguíneos.
ele está vivo, tá, gente? Não é um líquido qualquer como a água. Vocês vão ver a composição do sangue. No corpo de um adulto, circulam em média 5 litros de sangue que ficam circulando. Às vezes um pouquinho mais, né, de acordo com o peso da pessoa. Tem uns que são 6 litros, 7 litros, né, depende do tamanho da pessoa. E nós vamos ver então do que é feito o sangue, tá? Então, vamos lá para esse esquema aqui que eu acho que fica melhor da gente ver, ó. Então, percebendo aqui essa imagem? Então, vejam ali, ó, o nosso corpo, né? Se for pensar na composição dele, 8% do nosso corpo é feito de sangue. 8%, em torno de 5 a 6 litros, dependendo da pessoa, como eu disse. E o que tem no sangue? Então, o sangue, se a gente tirar e colocar num tubo de ensaio, nós vamos ver que ele tem uma parte líquida ali, ó, vocês estão vendo que está em amarelo, que é o plasma, é a parte líquida do sangue, que é em torno de 55%. Então, mais da metade do sangue é constituído de plasma, que é a parte líquida do sangue, constituído de água. Olhem lá naquela outra imagem do lado direito ali de vocês. O plasma é constituído de proteínas, água e outras substâncias, tá? E vejam a quantidade de água que tem no plasma, gente. 90%, 91% do plasma é feito de água. Viram a importância de ingerir água, não é? E a outra parte do sangue, voltando ali para o tubo de ensaio, os outros 45% é feito de elementos figurados. Quem são esses elementos figurados? São as células do sangue, tá? Que são as plaquetas, os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Vocês já ouviram falar? As células do sangue, tá? Entenderam esse esquema ali, gente? Então, como que é constituído o nosso sangue? Então, voltando lá o texto, olha só. Então, voltando, ó, ele é composto de uma parte líquida, que é o plasma. O plasma é constituído de água, sais minerais, vitaminas, né? E outras coisas que nós vamos ver. E a parte sólida do sangue é constituída de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas, tá? Que nós vamos ver agora um pouquinho de cada um. Então, olha só essa outra imagem aqui, olha, que mostra um vaso sanguíneo. Vocês estão percebendo aqui? Então, é um modelinho, né, como se a gente pudesse cortar um vaso sanguíneo e ver o sangue dentro, né? Então, ali dá para ver o líquido que a gente não consegue enxergar, é o plasma. As plaquetas são esses branquinhos, pequenininhos. Os glóbulos brancos são os grandes, maiores. E os glóbulos vermelhos são essas, parecem pastilhas, né, vermelhas ali, tá? Que nós vamos ver por que eles são vermelhos daqui a pouco, tá? Entenderam como é o constituído sangue? Então, uma coisa bem legal que as pessoas nunca sabem. Vocês sabem onde que o sangue é produzido? O que vocês acham? Vocês acham que o sangue é produzido no coração? Ou é produzido no cérebro? Ou é produzido no pulmão? Ou é produzido nos ossos? O que vocês acham? É bem esquisito, mas olhem a resposta aqui. O sangue é produzido na medula óssea, que está dentro dos ossos chatos. Então, dentro do osso, vocês têm lá o meio do osso. E é ali a medula, meio do osso, medula óssea, meio do osso, que é produzido as células do sangue. Tá? Então, as vértebras, as costelas, os ossos do quadril, os ossos do crânio, esse osso aqui, ó, que é o chamado externo, esse osso do peito aqui, é aqui que são produzidas, né, as células do sangue, tá? Nas crianças também, o fêmur, sabe, a cabeça do fêmur, também produzem células sanguíneas, tá?
Olha que bacana, você sabia disso? Muitas pessoas não sabem que o sangue é produzido dentro dos ossos, na medula óssea. Você já ouviu falar da transplante de medula? É isso aí, medula óssea. Não é medula espinhal, tá? Que é outra coisa que nós vamos ver, que é do sistema nervoso. Tá certo? Não confundam, então, medula óssea com medula espinhal, tá? Medula óssea é onde é produzido o sangue, as células do sangue, tá? Vamos lá, então, gente. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas células. Olha aqui, ó. Vamos falar das hemácias. As hemácias são os glóbulos vermelhos, tá? Glóbulos vermelhos é a mesma coisa que hemácias. Elas são vermelhas, sabe por quê? Porque elas têm uma substância chamada hemoglobina, que tem muito ferro. E vocês sabem que o ferro, ele tem essa cor avermelhada, né? E a função principal dos glóbulos vermelhos é transportar o oxigênio. São eles que pegam o oxigênio lá do pulmão e levam para todas as partes do corpo, tá? São os glóbulos vermelhos do sangue, tá? Vamos lá. Os leucócitos são os glóbulos brancos do sangue, tá? Os glóbulos brancos, eles, a principal função, olha que imagem bonita aí, né? A principal função dos glóbulos brancos é a defesa do organismo. Eles reagem a qualquer agente estranho que possa entrar no nosso corpo, eles reagem. E para mostrar um pouco como que funciona, como que os glóbulos vermelhos eles agem na entrada de algum agente estranho, eu vou mostrar um experimento para vocês, tá? E se vocês quiserem fazer depois, vocês podem fazer. Olha só como que a gente pode fazer. Então, os materiais, vocês vão precisar de uma caixa de sapato sem tampa, um pedaço de ímã e 10 clipes ou pregos, parafusos, tá certo? Vamos ver então como que acontece, como que os glóbulos brancos reagem quando entra um agente causador de doença no nosso organismo. Observem aqui, ó. Então, esse experimento funciona assim, ó. Vocês consigam uma caixa de sapatos e peça para um adulto cortar um pedaço daqui da parte de cima, ó. Vocês estão vendo, ó? Fica como se fosse, né, uma abertura aqui em cima, tá? A caixa, gente, vai representar o nosso corpo, tá? Aqui, a nossa pele. Os clipes, olha, vocês estão vendo, eu coloquei aqui alguns clipes e coloquei também parafusos, tá? De diferentes tamanhos, até se vocês quiserem colocar outros objetos, né? Que eles vão representar os glóbulos brancos do nosso corpo. Existem diferentes tipos de glóbulos brancos, tá? Tem uns maiores, outros menores, por isso que eu coloquei aqui, ó, um clipe maiorzão, né? Não sei se conseguem ver. Também um parafuso pequenininho, tá? Então, são vários tipos de glóbulos brancos que nós temos, tá? Então, imagine que eles estão lá circulando, né? Isso aqui é um vaso sanguíneo que estão circulando, né? Os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos. E vamos imaginar que essa abertura que eu fiz seja um ferimento. Vamos supor um arranhão, né? Abriu, né? A nossa pele. E aqui ficou uma porta de entrada para os vírus, bactérias, tá certo? Os agentes causadores de infecção, de doença. Que eu vou representar por ímãs, tá? Então, esses ímãs aqui, ó, que eu tenho, vocês estão vendo, eu tenho um maiorzinho, pequenininho, um é um vírus e outro é uma bactéria, tá? Então, vamos imaginar que uma pessoa entrou aqui no corpo, entrou uma bactéria, tá? Que é esse ímã. Observe como que os glóbulos brancos vão reagir quando entra uma bactéria no organismo. Ó. Perceberam? Olha só.
os glóbulos brancos vêm e atacam, né, essa bactéria e daí vão fazer a digestão. Vão, né, digerir, vão destruir, vão tentar destruir esses micro-organismos, essa bactéria. É um vírus, ó, entrou um vírus e aqui, né, os glóbulos brancos, esse vírus aqui tá meio, não tá muito, né, mas esse imã não tá muito bom não, mas deu para vocês perceberem, né? Vamos pegar um outro imã aqui, ó, né? Que vai ficar melhor. Olha lá, entrou um vírus, um outro vírus, ó, tá vendo? E os glóbulos brancos atacaram esses agentes causadores de doença. E vocês viram? E esse negócio que se forma aqui, gente, acaba vindo aqui à tona, né? E forma, depois vocês vão ver, aquela casquinha e forma pus, às vezes, né? Para cicatrizar o ferimento, até cicatrizar, não é? Vocês entenderam, então, como que na verdade, isso a gente chama de sistema imunológico, né? Quando as células que fabricam os anticorpos, que é o caso dos glóbulos brancos, funcionam, tá certo? E aí, gostaram do experimento que mostra como que os glóbulos brancos agem na defesa do nosso organismo? Vou mostrar de novo a foto aqui dos glóbulos brancos, né? Existem diferentes glóbulos brancos, tá? E são eles os que faz parte, né? São esses glóbulos brancos, o conjunto deles, que nós chamamos de sistema imunológico. Eles que produzem, né, anticorpos contra esses agentes estranhos, tá? Então, vamos continuar aqui. Agora, gente, eu vou falar das plaquetas. Vocês já ouviram falar das plaquetas? As plaquetas também é uma parte do sangue, tá? Elas são células bem pequenininhas que estão lá circulando no sangue, tá? Em torno de 150 a 400 mil por milímetros cúbicos de sangue. Nós temos muitas plaquetas, né? E a principal função das plaquetas, observe essa imagem ali, ó, tá mostrando algumas plaquetas e daí lá no fundo dá para ver os glóbulos vermelhos. Estão vendo que imagem legal essa, né? Gente, a principal função das plaquetas é realizar a coagulação sanguínea. O que é coagulação sanguínea? É a interrupção do sangramento. Então, quando a gente se corta ou faz algum arranhão ou ferimento, logo ali naquele local as plaquetas vêm e vão fechar para que o sangue não extravase. Nós não podemos perder sangue, né? Isso seria uma hemorragia. Então, para que não ocorra hemorragias, daí as plaquetas ajudam no processo da coagulação sanguínea, tá? Uma coisa muito importante, né? No caso da dengue, por exemplo, a pessoa que adquire a dengue, o número de plaquetas aumenta bastante. Aliás, desculpem, diminui bastante, gente. O número de plaquetas diminui bastante porque está ocorrendo hemorragias internas, né? Então as plaquetas estão trabalhando bastante. Então isso é um sinal, tá, da dengue. O exame de sangue vai mostrar o número de plaquetas bem pequenininho, desculpem, tá? É diminuição das plaquetas, tá certo? Gente, para entender um pouquinho esse processo da coagulação sanguínea, eu vou mostrar para vocês um vídeo, tá? É uma animação, um desenho feito, né, pela Academia de Ciência e Tecnologia de São José do Rio Preto, que vai mostrar para a gente, em forma de uma animação, como que ocorre o processo da coagulação sanguínea. Vamos assistir?
leite, 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 leite. E aí, gostaram do vídeo? Muito jóia, né, pessoal? Que mostra certinho como ocorre a coagulação sanguínea. Vocês viram como é bacana? Nosso corpo é fantástico, né, pessoal? Então, para terminar um pouquinho já o sangue, eu vou pedir uma tarefa para vocês. Eu quero que vocês construam também uma maquete de um vaso sanguíneo e as células do sangue, tá? Olhem aqui como que a gente pode fazer, observem aqui. Então, olhem aqui como que eu fiz. Eu peguei uma garrafa PET, cortei, peça para um adulto ajudar você, né, a cortar a garrafa. Eu pintei ela de vermelho para ser, né, simular como se fosse um vaso sanguíneo, tá? Estão observando aqui, ó? E aqui dentro eu fiz de massinha de modelar, fiz as células do sangue. Então, aqui as vermelhas são os glóbulos vermelhos, né? Os brancos, que são maiores, ó, os glóbulos brancos, né? E as que estão em amarelo aqui são as plaquetas. Então, olha que bacana, não é uma ideia legal de fazer? Então, fica a ideia e também a tarefa para vocês fazerem uma maquete de um vaso sanguíneo com as células sanguíneas feitas de massinha. Tá certo, gente? Quero ver, hein? Então, anotaram aí a tarefa? Vamos dar continuidade, então, falando de mais um sistema do corpo humano. Olhem aqui essa imagem. Vocês já viram essa imagem aqui, não é? É de uma obra de arte chamada Manequim. E mostra um menininho fazendo xixi. Vocês já pensaram por que a gente faz xixi? Vocês já pensaram nisso? Você acha que tudo que a gente come, o que a gente bebe, é utilizado pelas nossas células? Não sobra nada? Vocês acham que sobra alguma coisa? Será que alguma coisa precisa ser eliminada? Então é isso que nós vamos estudar agora. E esse processo é chamado excreção. Então vamos lá, ó. Todas as células do organismo produzem durante o seu trabalho, metabolismo lá, do seu funcionamento, acaba sobrando substâncias que não podem ficar no organismo, que elas precisam ser eliminadas, que é um lixo, o que está em excesso. E essas substâncias são chamadas excretas. Excretas quer dizer substâncias que têm que ser eliminadas, tá? E quem faz esse papel no nosso organismo, principalmente, né, é o sistema urinário, tá? É esse sistema que nós vamos agora dar uma olhadinha aqui, né, para vocês saberem quais são os órgãos que fazem parte do sistema urinário. Então, observem aqui. Nós temos principalmente os dois rins. E ali nessa imagem vocês veem que tem bastante veias, né? A veia cava superior, as veias artéria renal. E por quê? É pelo rim que o sangue vai passar para ser filtrado, tá? Daí, depois de filtrado, aquilo que está em excesso ou que é tóxico, que é substância que não pode ficar no organismo, o rim elimina e vai para os dois ureteres. Vocês estão vendo ali na imagem, tem dois canaizinhos amarelos, que são chamados de ureter. E os ureteres, os dois, do lado direito e do lado esquerdo, levam essas substâncias lá para a bexiga. Vejam lá embaixo, ó, é a bexiga urinária. E é ali dentro que é armazenado esse líquido que é feito de água
e de materiais que devem ser eliminados, tá? Que depois, quando a bexiga está cheia, a gente elimina, né, a urina pela uretra. Entenderam, gente? Então, o sistema urinário, isso é muito importante. O sistema urinário também é um dos sistemas mais importantes que nós temos, tá? Para a gente entender um pouquinho mais sobre os rins, eu trouxe aqui para vocês um vídeo que se chama Rins, o grande filtro do nosso corpo. E eu quero que vocês assistam e vejam como que funciona o nosso sistema urinário. Vamos assistir? Você sabia que os rins integram um conjunto de órgãos responsáveis pelo equilíbrio interno do nosso corpo? São eles que eliminam grande parte das toxinas do sangue, filtrando essas impurezas para formar a urina. Os rins são um par de órgãos de cor marrom avermelhada localizados em ambos os lados da coluna vertebral. Todo o nosso sangue é filtrado várias vezes ao dia por eles, fazendo com que o sangue que passa aos rins retorne limpo ao coração e assim todas as toxinas sejam eliminadas pela urina. Mas quando os rins não funcionam apropriadamente, as toxinas se acumulam no sangue, pois o filtro não está funcionando corretamente. As principais causas de alteração da função renal são hipertensão arterial, diabetes e infecções urinárias repetidas. Por isso, fique atento a um ou mais desses sinais. Redução do volume urinário. Urinar muitas vezes, principalmente à noite. Urina com aspecto sanguinolento. Urina com muita espuma. Dor lombar que piora ou não com movimentos. História de pedra nos rins. Pressão alta. Inchaço. Uso crônico de certos medicamentos. Caso você tenha pressão alta, diabetes ou infecções repetidas, ou perceba algum desses sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser que você já esteja ou virá a ter os rins funcionando mal. Em caso de necessidade, o SUS oferece tratamento integral para os pacientes renais crônicos, que inclui hemodiálise e, em casos mais graves, transplante de rim. Mas você pode evitar qualquer complicação nos rins com medidas simples, como evitar medicamentos que fazem mal aos órgãos, não fumar, além de manter um peso saudável e manter controlada a pressão arterial e o nível de açúcar no sangue. Manter hábitos saudáveis é a melhor forma de prevenir doenças renais. E aí, assistiram ao vídeo? Muito bom, né, gente? Vocês perceberam, então? O sangue passa, todo o sangue passa pelos rins. Aquilo que é bom volta para o sangue. E aquilo que não é bom, que são substâncias tóxicas, ou então que está em excesso, sai e forma a urina, né? E é assim que funciona o sistema urinário, tá? E aí eu vou dar mais uma tarefa para vocês, então, hein? Ai, professora, quanta tarefa! É que vocês têm aí bastante tempinho, né? Para trabalhar, estudar durante esse período de quarentena. Ficar em casa estudando ciências, né? Olha só, eu quero que vocês construam a maquete do sistema urinário. Olha só, aqui eu tenho dois modelos que os alunos fizeram antigamente, né? Quando a professora estava na escola. E aí, olha só, usando diferentes tipos de materiais. Pode ser massinha de modelar, materiais alternativos. Então é mais uma tarefa que eu tô mostrando para vocês, tá? E eu tô pedindo, tá? Ok? Gente, e aí agora eu vou realizar um experimento aqui para mostrar para vocês como que acontece a filtração do sangue lá nos rins, tá? E para esse experimento nós vamos precisar de alguns materiais, tá? Que é uma garrafa PET, uma bacia, um escorredor de macarrão. Daí vamos precisar de feijão preto,
feijão branco. Os feijões pretos serão os glóbulos vermelhos, tá? Os feijões brancos serão os glóbulos brancos, tá? E daí também um pouco de arroz, alpiste e areia, que serão as substâncias que devem ser eliminadas, tá? Que são as substâncias formadas lá dentro das células, resultado do metabolismo, do funcionamento das células, tá? E daí um pedaço de fita crepe também, tá? Eu vou mostrar para vocês agora como fazer esse experimento. Olhem aqui. Então aqui eu peguei todos aqueles materiais que eu falei, então feijão preto, feijão branco, arroz, alpiste e areia e misturei tudo aqui, ó. Não precisa colocar muito, tá, gente? Só um pouco para representar. Então aqui, ó, vou pegar só um pouquinho, né? Para vocês verem, ó, que tá ali feijão preto, feijão branco, arroz, alpiste e um pouco de areia, tá vendo? Representando aqui o feijão preto os glóbulos vermelhos, o feijão branco são os glóbulos brancos, tá? E o restante são os resíduos que tem que ser eliminados. Então isso eu vou colocar aqui em 1 litro de água, mais ou menos, ó. Eu vou jogar um pouco desses elementos que são o que tá no sangue, ó. Tá? Vou colocar aqui uma quantidade, né? Aí, ó, suficiente. Tá vendo? Então, isso aqui é como se fosse o nosso sangue que está circulando, que tem todos esses elementos ali, ó. Vocês estão vendo? Tem glóbulos vermelhos, tem glóbulos brancos, tem as coisas que a célula produz, tá? Aqui o escorredor de macarrão é o nosso rim. Então, o sangue chega lá no rim e olha o que vai acontecer, ó. Vamos colocar ali, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Observem, ó, observem. Estão vendo, ó? O sangue está sendo filtrado, ó. Vocês estão vendo? Olha lá. O que acontece? Olha aí, deixa, né? Algumas coisas, olha, sobraram. Vocês estão vendo? Coisas importantes, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, proteínas, são partes importantes do sangue. Então o rim segura e volta novamente para o sangue levar para as células, tá? O rim, ele filtra. Filtrar significa o que é bom fica, o que é ruim e que está em excesso sai. Então, olha só, essa água aqui que ficou, olha só, que está com as substâncias indesejáveis, é a urina, tá? Isso aqui é a urina. Entenderam, gente? Então, vocês podem fazer ali em casa, né? Usando, né, os materiais que vocês tiverem. Pode ser pedrinhas também, né? Outros materiais, tá certo? Olha aí que legal pra gente observar como que o rim funciona, como um filtro, tá ok? E aí, gostaram do experimento? E viram como que o nosso rim funciona como um verdadeiro filtro, onde as coisas boas voltam para o sangue. E as coisas tóxicas, substâncias indesejáveis e o excesso forma a urina. E falando em urina, é importante você observar sempre a cor da sua urina para ver se você está tomando bastante água, hein? Observem ali, ó. Se ela tá bem clarinha, é porque você tá tomando bastante água. Se ela vai ficando escura, é porque tá faltando água. A importância da hidratação, tá? Isso é super importante. Pessoal, nós estamos chegando ao final da aula, hein? Você gostou da aula de hoje? Vimos o sangue e vimos o sistema urinário, tá? Mas antes de terminar, eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Vocês lembram o ano passado que nós tínhamos o projeto Cientistas na Escola?
Lembram-se que os cientistas iam na escola visitar vocês e levavam sempre algum experimento legal? Vocês receberam os cientistas o ano passado? Então, esse ano, devido a toda a pandemia que nós estamos vivendo, nós vamos fazer, então, os cientistas online. Hoje eu trouxe para vocês aqui a fala da professora Patrícia, que é uma cientista lá da Fiocruz, e ela vai contar um pouquinho o que ela faz lá na Fiocruz. Vamos assistir aqui o que a professora, o recado que a Patrícia, aliás, cientista, tem para nos dar. Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a Patrícia Tigunov, eu sou pesquisadora aqui da Fiocruz Paraná e eu vou falar um pouco sobre o que estamos pesquisando durante essa pandemia de coronavírus. Eu estou aqui observando células-tronco que estão dentro dessa garrafa de cultura. Estou usando um microscópio para fazer essa observação. Vocês sabiam que as células-tronco, elas são encontradas no nosso corpo inteiro? E elas têm a capacidade de regenerar o nosso corpo. Mas o que as células-tronco têm a ver com o coronavírus? Cientistas chineses utilizaram células-tronco em pessoas doentes com coronavírus e descobriram que essas células elas podem ser utilizadas no tratamento para essa doença. Mas como essa pesquisa ela foi feita com poucas pessoas, é preciso mais estudos. Aqui nós estamos estudando e tentando descobrir a quantidade do receptor de coronavírus nas células-tronco de pessoas com problemas de saúde e idosos. Esse receptor é como se ele fosse uma porta que facilita a entrada do vírus. Então, será que as células-tronco de pessoas idosas têm mais dessas portinhas? Ainda não sabemos e tentaremos descobrir. Essas descobertas elas poderão ajudar outros cientistas a saberem quais células-tronco usar no tratamento dessas doenças. E eu gostaria de deixar mais um recado para vocês. A ciência ela é feita por vários pesquisadores e cientistas do mundo todo. E quando cientistas diferentes encontram o mesmo resultado, é o que permite que o conhecimento seja construído. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Grande abraço, fiquem em casa, cuidem-se. E aí, gostaram da Patrícia, cientista aqui da Fiocruz? Então, olha só, gente, por hoje é só, tá? Hoje nós aprendemos muitas coisas legais. Nas próximas aulas eu vou trazer mais cientistas e também mais ciências para vocês, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau!